Gente, então a etapa agora é o seguinte, é dispor todos os componentes de forma a criar um layout bacana na placa. O que eu sugiro vocês? Darem início pelo interruptor. Porque o interruptor, ele não tem simplesmente, vamos falar assim, um único ponto para a gente poder fazer a inserção dele. Repare que tem uma boa área a ser perfurada. Então a gente posicionando ele inicialmente fica melhor para a partir dele estar dispondo os outros componentes. Outra, tamanho físico. A gente tem que pensar não só na posição que ele vai estar na placa, mas no espaço ao qual ele ocupa na placa. Pelo seguinte, se eu quero colocar o LED próximo ao interruptor, eu corro o risco de, o interruptor está cobrindo o LED. Outra, ele está próximo demais e atrapalhar na hora de eu precisar de soldar o componente. Então tudo isso tem que ser pensado inicialmente para poder estar passando para a placa. Então o local escolhido. Questão de posição, o que a gente marca? A gente marca exatamente o que precisa ser perfurado na placa. Repare que eu estou trabalhando do lado do cobre, não do lado do fenolite, que é o lado que a gente vai fazer os furos. Então eu já marquei um terminal. Preciso ter a ideia da distância para poder estar marcando o outro terminal. E essa medida tem que ser exatamente a medida do componente, para na hora de perfurar isso não vir a causar problemas para nós. Então repare que toda essa parte de desenho agora, ela tem que se orientar com base em medidas. Exemplo, o resistor. O corpo do resistor, ele ocupa meio milímetro, meio centímetro. Só que o que acontece? Eu não vou me orientar pelo corpo, eu tenho que me orientar pelos terminais. De um terminal até outro, eu já estou com 13 milímetros. E é essa medida aqui que eu vou estar me orientando para poder estar fazendo a posição dele na placa. Então posso marcar a partir pegar primeiro uma linha de referência da trilha. Olha, a partir desse ponto que eu penso em inserir meu resistor, eu marco os seus 13 milímetros, que é exatamente a distância que eu vou ter aqui entre um terminal e outro, posicionando o componente da melhor forma possível. Então isso eu vou fazer para os demais resistores, expondo ele na placa de tal forma que ele se encaixe de forma adequada ao longo do circuito. Outra coisa, eu tenho que estar sempre pendente com relação ao circuito e com relação ao seu diagrama. Observe que o que vai ser feito é exatamente a reprodução dos componentes na placa de circuito impresso. Então esse resistor de 680, ele já está localizado na nossa placa. Então o que a gente vai colocar abaixo dele? Abaixo dele a gente vê o LED. Então o componente físico também ele vai estar posicionado de forma a obedecer a distância entre seus terminais, obedecer a distância da carcaça, do corpo do componente com relação ao outro componente já inserido no circuito, na placa. Eu não posso aproximar demais a ponto de um sobrepor o outro e não posso afastar demais a ponto de deixar os componentes muito dispersos na placa. Então a gente vai fazer uma nova marcação agora para posicionar o diodo LED. A gente coloca uma distância, simplesmente para afastar um componente do outro, e agora a gente vai marcar exatamente a distância entre os seus terminais. Repara que essa distância ela não pode ser grande o bastante e nem próximo o bastante. Ela tem que ter a medida correta com relação ao componente.
Então aqui eu já posicionei um resistor. Aqui eu estou posicionando o diodo LED. Dando sequência aqui, é para que esse layout ele já tenha um diagrama para a gente poder estar orientando. Então o resistor foi posicionado, o LED. Próximo ao LED a gente vê o posicionamento de um capacitor. Então a gente tem que preocupar que esse capacitor ele tenha a distância adequada do LED para não sobrepor um componente com relação ao outro componente. Então a gente volta a marcar aqui uma distância para fazer a separação entre eles. E a partir dessa distância a gente marca uma nova distância para poder posicionar o capacitor. Então, com relação a esse ponto, eu verifico a distância entre os terminais do capacitor. Repara que a distância com relação ao corpo é muito próxima, de forma se eu quiser encostar o capacitor na placa, eu devo marcar os pontos o mais próximo possível. Joia. Então aqui está indicado o nosso capacitor. O próximo aqui a ser posicionado na trilha é o transistor. Da mesma forma, a gente mede uma distância para não deixar próximo demais os componentes um dos outros. A partir de então a gente faz a marcação dos seus terminais. Note que para o transistor a gente tem 3 terminais a serem posicionados. Então todo esse posicionamento, toda essa lógica aqui é para a gente poder estar montando a placa sem ter o transtorno de um componente ficar sobreposto ao outro. Então toda essa marcação aqui ela é necessária para a gente poder fazer a montagem correta do circuito. Ok?